Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim trazer para vocês um exemplo, na verdade, para ficar bem claro a diferença aí de quando eu pratico a autoaceitação e quando eu faço o oposto, no caso, a autorrejeição, tá? É o mesmo exemplo e como que as duas atitudes, o que gera, né? As duas atitudes tão diferentes aí, tá bom? Então eu vou ler aqui para a gente não perder nada, vem comigo. Luciano começou a notar que estava atraído sexualmente pela vizinha. Considerava-se feliz em seu casamento e a reação inicial foi se repreender. Mas logo ele decidiu que era melhor entender a si mesmo do que praticar a autocensura. Ele se permitiu vivenciar interiormente a atração sexual. Ele prestou atenção nos sentimentos que a vizinha evocava nele e soltou as rédeas da fantasia. Em pouco tempo, ele se conscientizou de que não era tanto a vizinha por quem ele ansiava, mas sim desejava novos estímulos e também não era por estar cansado da esposa, mas porque estava cansado de seu trabalho. Ele viu que uma nova mulher oferecia a promessa de, por um momento, sentir-se eficiente, o que não acontecia mais no trabalho. Ele não se sentiu culpado. Ele encarou a sua reação à vizinha apenas como uma fonte de informações valiosas sobre as frustrações que ele tinha dentro de si. Ele sabia que ele não iria trair a esposa. Contudo, se permitiu imaginar como seriam as relações com a vizinha. Naquela noite, ao jantar, ele confessou à esposa: hoje à tarde, quando fiquei 1 hora sentado no pátio, tive um caso de 8 meses com a vizinha. A serenidade e humor de sua colocação indicaram à esposa que ela não tinha nada que temer. E assim ela perguntou: ah, e como foi? E ele respondeu, segurando a mão da mulher: frustrante, sem sentido, não era uma solução, mas acho que encontrar outro tipo de trabalho pode ser. Então, olha que coisa mais linda, né? Esse é o tipo de coisa que é claro que não acontece num dia, não é? Muitas vezes, num processo de psicoterapia, é possível que isso aconteça. Às vezes a pessoa chega com uma questão muito angustiada e aí você vai cavando aquele sentimento, aceitando que ele existe, não negando, e aí você vê que na verdade tem um monte de coisa por trás daquilo e aquilo perde o sentido. E olha que interessante, porque essa questão da traição é uma coisa que as pessoas se culpam muito. Às vezes a pessoa está num casamento sólido, ama a companheira, mas aí começa a pensar como seria se, né, eu tivesse outro, e isso por si só já às vezes já causa uma rejeição, como vocês vão ver que aconteceu no exemplo seguinte. Mas ele não, ele encarou e pensou, não, peraí, deixa eu entender isso, deixa eu sentir, da onde que vem isso? E aí, ele, na autoanálise, que não é algo fácil de fazer, né, mas isso pode ser feito numa terapia, mas também pode ser feito numa análise, de repente com os exercícios certos, uma autoanálise, né, com EFT, de repente você vai cutucando ali, entendendo o que será essa minha atração pela vizinha e tal, e pode vir sim aquele sentimento que está ali por trás de se sentir eficiente, né? Tipo, então se eu conquistar a vizinha, então pelo menos alguma coisa eu vou ganhar, sendo que no resto da minha vida eu não estou ganhando nada. Ou profissionalmente, como era o caso dele, não era nem em relação à esposa, né? Isso é muito interessante. Mas então, como que seria a prática da autorrejeição? O que Luciano não sabia era que a sua vizinha, Márcia, tinha sentimentos eróticos a respeito dele. E uma vez que via tais sentimentos como pecaminosos, os reprimiu. Foi ficando cada vez mais tensa com o marido e os filhos. Tinha crises de choro inexplicáveis.
quando ocasionalmente cruzava com Luciano, tinha atitudes alternadas de grosseria e sedução, como uma criança que flerta sem saber bem o que está fazendo. Márcia era infeliz no casamento há muito tempo, mas não se permitia enfrentar o assunto, pois o divórcio significaria humilhação e fracasso. Se ela tivesse aceitado e examinado seus sentimentos por Luciano, e se tivesse discutido esses sentimentos, talvez com o marido, poderia ter obtido uma preciosa compreensão de sua própria condição. Porém, quando menina, ensinaram-lhe que desejar outra pessoa mentalmente é tão mal quanto cometer adultério, e ela não queria ser má. Portanto, a única solução que ela conhecia era a inconsciência. Afinal, depois de anos de sofrimento e incomunicabilidade, o marido divorciou-se dela. Sentindo-se traída, abandonada e vitimada, Márcia ponderou: por que as pessoas boas sempre têm de sofrer neste mundo? E aí, o que dizer deste exemplo, não é? Olha que interessante, porque é a mesma situação vista de um outro ângulo, né? Primeiro o Luciano aqui tá sentindo atração por essa vizinha aqui, a Márcia. Aí ele começa a avaliar, opa, mas peraí, eu amo a minha esposa, por que eu tô sentindo isso? De onde que vem isso? E aí ele consegue chegar na conclusão, não, peraí, não tem nada a ver com a vizinha. Deixou-se fazer lá as, né, divagou o pensamento, né, que tem atraído a esposa, né, com fantasias a respeito da vizinha, mas isto não é traição, como nós bem sabemos, espero que você saiba, né, pensamento não é trair. E aí, deu vazão àquilo, e aquilo foi embora, se dissipou. Em contrapartida, a Márcia também sentia, é claro, porque se tem os dois envolvidos ali, obviamente tem uma vibração de um e de outro que está relacionada. Não é por acaso que ele sentiu atração por esta vizinha e nem ela por ele, né? E isso aí dá mais uma dinâmica toda aí de relacionamento de casal. Mas enfim, o que aconteceu de diferente? Ela tinha uma questão muito forte, uma crença muito forte de que trair mentalmente, isso algumas religiões pregam com bastante veemência, é a mesma coisa que trair, né? Enfim, se você está pensando alguma coisa de errado, né? Você já está sendo errado. Se você está querendo trair, se você está pensando, né, tendo fantasias contra as pessoas, isso já é traição. Então ela tinha isso muito forte, assim, e já é má, isso já é ser mal, né, na concepção dela. Então com isso, por ela já ter, né, este padrão, esta crença forte que já foi colocada pela família, endossada provavelmente pelos meios em que ela viveu, socialmente, religiosamente, ela então negou aquilo de cara, né? Ela percebeu que ela estava sentindo atração e aí foi negando, só que, gente, é aquele vídeo que eu fiz sobre a sombra. Nós negarmos que uma coisa está acontecendo não faz ela desaparecer. Pelo contrário, eu tô negando e eu tô fazendo o quê? Eu tô alimentando ela aqui do meu lado, porque eu não, a mente vai fazer você pensar mais naquilo, né? Sabe aquilo de não proíbe, não, que é pior? Por quê? Por isso, porque, opa, se eu não posso, aí que você fica pensando. O pensamento vem muito mais forte, muito mais. E aí, em momento nenhum, você vê que o exemplo é bem tranquilo, né? A gente tá aqui falando, vão lá e traiam as pessoas. Não é nada disso. Você vê que o Luciano, ele em nenhum momento pensou, então eu vou lá, vou ter um casinho com a vizinha para ver se é isso mesmo. Não é isso. Isso aí seria até irresponsável, não é? Não, é assumir isso, esse sentimento é meu, esse desejo é meu, o que eu faço com ele, da onde que ele veio, por que eu tô me sentindo assim? E ela não fez isso, ela negou. Não, eu não posso sentir isso, eu não posso. E aí é a não aceitação. Mas se está lá,
Se apareceu, como assim eu vou negar? Já é, o que é, lembra? É fato, existe. Então, ela teria que ter olhado para aquilo e talvez reconhecido, nossa, eu estou me sentindo tão mal por conta daquilo. Se ela talvez fosse para uma terapia, isso poderia surgir. E aí, né, talvez isso não teria crescido e tomado uma dimensão tão grande que foi lá e fez com que o marido se divorciasse dela. Ah, talvez o marido também queria, sim. Claro que a gente está. Um exemplo não é a vida real, né? Mas ele é bom para que a gente que nos faça refletir. Mas é bem um exemplo que eu vou dar depois sobre, também tem a ver com autorresponsabilidade. Que eu não quero assumir aquilo, não quero. Então, para ela se separar, divorciar, também era uma coisa que não posso fazer isso, não tem ninguém separado na minha família, divorciado. Antigamente isso era muito forte, né? As mulheres não podiam se divorciar porque eram vistas como, enfim, mulheres fáceis da vida. E aí ela cresceu com isso também, então, ou seja, ela aguenta o casamento, com aquela sombra crescendo atrás dela, ela ficando cada vez pior consigo mesma, inclusive, porque, enfim, se ela tá se julgando o tempo todo, porque ela não consegue tirar aquilo da mente, ou porque aquilo existe, então ela é má. Gente, as pessoas que estão ao redor, elas vão captar aquilo. E aí, provavelmente, ela fez a situação se tornar tão insuportável que contribuiu para que o divórcio acontecesse, mas ela não assumiu isso, né? Então ela preferiu fazer isso. Nossa, por que as pessoas boas têm que sofrer tanto? Mas ela lá atrás poderia ter assumido a responsabilidade sobre isso. E é tão libertador, gente, quando a gente assume a responsabilidade. Depois, no pilar da autorresponsabilidade, vocês vão ver que é muito, muito libertador isso também. Mas deu para pegar esse exemplo? A diferença nítida do que é a gente aceitar. E aceitar, mais uma vez, não é concordar, né? Não é que eu vou fazer isso, não é desculpa para fazer tudo, não é. É aceitar que o sentimento existe, tá ali do meu lado, então eu vou lá, chamo ele, converso com ele. E se eu negar, como ela fez, a coisa tende a crescer, 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 vai para a sombra e pode tomar proporções muito maiores, inclusive em outras áreas da minha vida. Ok? Então eu queria trazer esse exemplo, que eu achei um exemplo muito legal e eu sei que algumas pessoas podem se identificar, porque é uma coisa comum se acontecer, não é? Então é não negar que isso existe. Vive a fantasia que tiver que viver ali em pensamento. De repente a outra pessoa, se você não tiver também aquele diálogo com o outro, talvez nem é o caso de contar, porque afinal de contas fantasias são fantasias. Mas, às vezes para alguém, numa terapia, né, um confidente mais íntimo, é legal a gente colocar isso, porque isso também não fica guardado como um segredo, né? E aí a gente se coloca, mas também se você tá lidando bem com essa fantasia e tá sabendo e ciente de que é só uma fantasia, mas o que é que essa fantasia tá querendo fazer por você, porque as fantasias elas querem suprir alguma coisa que tá faltando, que senão elas não existiriam. Não é todo mundo tem fantasia o tempo todo, uma vez ou outra é normal, mas o tempo todo, enquanto eu tô com alguém, eu preciso fantasiar alguma outra coisa, é bom eu dar uma olhada no que é que tá me faltando e eu tô querendo compensar com a fantasia, né? Tá bom? Então, acho que ficou claro. Eu queria dar esse último exemplo e aí depois a gente volta lá com o próximo pilar. Eu tô muito animada com essa série, eu acho que tá muito legal, eu espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu de contar tudo isso para vocês, para causar reflexão, tá bom? Se vocês não concordarem, podem discutir aí comigo, a gente conversa. Tá legal? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.